Seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou falar um pouco com vocês quanto à resistência e que a resistência é sempre do analista. Porque que alguns pacientes, ou mesmo você, quando você se percebe, né, num processo de análise profunda, ou quando você está num processo de realmente de tratamento analítico, ou seja lá qualquer, com coach, com psicólogo, ou qualquer tipo de tratamento, ou alternativo, da medicina alternativa, ou qualquer tipo de tratamento cujo você começa a perceber que existe ali em ti um processo acontecendo e que esse processo está trazendo algum tipo de resultado na sua vida prática e de repente o processo trava. E aí você pensa que tu tá procrastinando ou que, sei lá, alguma coisa tá acontecendo nesse campo que você começa a perceber uma certa inação. Isso tem a ver com a resistência do analista, que o paciente, né, ou sei lá, com quem você estiver atendendo, seu cliente, não importa, você pode trocar aí e colocar a figura que te fizer uma representatividade. O analista em si, quem está cuidando do caso, na verdade, sempre, vamos colocar, se existem culpados, né? A culpa é sempre do analista, no sentido de que o paciente, ele vai até onde o analista se permitiu ir na sua própria análise pessoal e dentro das suas próprias descobertas, dentro do seu próprio caminhar. Então, às vezes, o que acontece? Tem pacientes que deslancham, porque tem muito a ver com aquilo que a gente cuidou na gente como psicanalista, na gente como terapeuta, e quanto a gente permite, né, a dar essa liberdade e ensinar esse caminho pro paciente. Então, muitas das vezes daquela tecla que a gente, né, insiste em apertar, aquele botão que já quebrou, que já não faz mais sentido, faz com que a gente, às vezes, fica num processo de repetição. Isso tem muito mais a ver, por isso que é importante você aí, analista, psicanalista, terapeuta, quem atende gente, né, quem atende essas questões, está fazendo supervisão, está fazendo a supervisão do seu próprio caso, inclusive o seu analista está em supervisão também. Por quê? A análise, ela vai até onde o analista foi capaz de ir. Então, assim, quando o processo trava e quando você percebe essas resistências, tanto do paciente quanto de ti mesmo como analista, você percebe, às vezes acontece de você estar assim, falar assim, nossa, por que minha vida não anda e ela travou nisso e não sai do lugar, não tem jeito dessa tecla mudar de configuração, eu não estou conseguindo avançar no sistema operacional. Por quê? Porque você, de alguma maneira, está sofrendo a influência de quem te influencia. Então, essa influência de quem te influencia faz toda a diferença. Por isso que é importante, quando vocês forem fazer análise, vocês saberem exatamente qual é o seu traço psicológico e, em cima disso, a triagem ser feita para que você ache o seu analista ideal. O analista que vai realmente conseguir fazer uma escuta verdadeira de ti e das suas questões, inclusive tendo esse olhar, né? Porque às vezes a gente se sente tão cansado, às vezes a gente tá esgotado, às vezes você se sente assim, nossa, mas que desânimo. Você tá ali fazendo a terapia e você sente um desânimo, assim, você como analista, e às vezes o paciente também sente um desânimo, uma preguiça. Não é, aí no caso, não é uma procrastinação, uma preguiça mesmo de dar o próximo passo, de partir para o campo da praxis. Por quê? Tem uma trava nesse processo energético de influência que a gente chama isso na psicanálise de transferência. Quando você está fazendo análise e você passa por essa questão da transferência, você sente toda essa coisa nesse processo transferencial, né, que Freud colocou, como você sente um pouco do inconsciente do outro. E, na verdade, assim, a análise, ela trabalha exatamente isso, a transferência. Você sente o inconsciente do outro. Então,
Existe uma troca ali, nesse caso, no momento de uma análise fidedigna, onde você realmente está com um analista de verdade, que ele tá ali se pesquisando, ele tá ali fazendo análise, ele tá ali fazendo supervisão, ele tá estudando muito sem parar, buscando todos os tipos de ferramenta para poder se entender o outro. Vocês podem sim pode sim nesse processo de transferência ocorrer uma fusão ali, essa coisa, criar um campo de resistência. Mas esse campo de resistência transferencial, ele pode sim ser trabalhado na supervisão, ele pode sim ser trabalhado na análise pessoal do próprio analista. Então, todo o processo de resistência, quando você está fazendo um tratamento e você sente assim, ai, não queria tanto, não queria estar aqui, ou não gostaria de... Ai, você começa a colocar empecilhos na sua análise, às vezes tem muito a ver com um traço que você tem ali psicológico, às vezes de uma rigidez muito alta, e essa rigidez ela cobra muito do analista uma posição de resolução, de que a pessoa do analista tem que às vezes saber interpretar, por exemplo, uma pessoa muito rígida e com uma certa oralidade, que tem uma sensibilidade muito grande, em que pé que a situação dela psíquica está à frente às coisas que ela se propôs a fazer. Então, se ela se propôs uma coisa muito grande, de uma ordem megalomaníaca, às vezes, o que acontece? O analista, às vezes, não consegue ser esse continente que vai ali segurar todas as dores existenciais desse paciente. Então, trabalhando essa questão da resistência do analista, né, da nossa resistência, de como a gente lida e vê a situação do outro, a gente consegue sim ser esse continente, mas não de uma maneira que vai agredir nosso psicológico, que vai agredir as nossas crenças, que vai agredir aquilo que a gente bota fé na gente mesmo. Então, esse é um processo de muita elaboração, de muito pensamento, de muita análise, de muita supervisão. Então, quando a gente fala da resistência do analista, a gente fala exatamente disso. Em que pé, né? Em que pé está a análise deste analista, no sentido de que como ele está se analisando, está se autorrefletindo também, porque a análise não pode só depender do outro, da figura do outro analista. Assim, a gente também, o campo da análise, o analista é como se fosse um espelho, e você vai ver o reflexo de ti nele. Então, se esse espelho estiver embaçado, sujo, você vai estar vendo a sua imagem, que talvez não seja fidedignamente aquilo que você é, suja, sendo refletida naquele espelho, que não é um espelho que está completamente limpinho. E quando ele está limpinho, ele vai ecoar aquilo que você é. Ele vai te demonstrar aquilo que você precisa se auto-melhorar. Me perguntaram outro dia assim, o que é consciência? A consciência é justamente isso, né? É quando a gente se permite ter a consciência da própria consciência na consciência. Quando a gente tem a consciência da gente na nossa própria consciência sendo refletida da sua base de significante, a gente consegue de alguma maneira fazer a diferença tanto no atendimento que a gente tem perante as nossas próprias questões, porque a gente vai estar sendo o espelho do outro, quanto aquilo que a gente se permite ser o espelho do outro para ecoar nele da melhor forma possível, porque se o nosso não estiver totalmente limpo e transparente, fazendo função de espelho como objeto de escuta, porque assim, justamente qual que é a função? A função do analista é justamente essa, às vezes ser um objeto, né, de escuta, uma privada onde você vai defecar ali suas questões, e se ele não tiver nessa posição objetal, às vezes, para poder segurar mesmo a merda dos outros, a ponto de se sentir no sentido de que é objeto livre da questão emotiva, emocional e transferencial, nesse sentido que vai... Se você não tiver com afeto totalmente bem elaborado, bem pensado,
o risco de você, num processo transferencial, transmitir uma insegurança, transmitir um transbordamento daquilo que você é na questão do outro, que nem uma pessoa me perguntou uma vez assim, mas eu não consigo, eu dei uma dica, eu falei assim, você tá muito encanado, num foco numa pessoa errada, por que você não sai, não vai conhecer outras pessoas? Eu não consigo transar sem sentimento. Beleza, então assim, você já sabe dos seus limites. Cada um sabe dos seus limites. Então, quando, por exemplo, uma interferência de uma fala de um analista vai além do que o paciente pode suportar como verdade, significa que às vezes o analista não está nessa posição de reflexo, né, de ser o espelho limpinho do que o outro precisa escutar dele mesmo, porque a nossa função não é ser uma função de... Tudo bem, educador, a gente faz toda essa parte aqui falando no YouTube, explicando, dando palestra, mas no setting analítico, é lógico, quando você vai, a pessoa que me perguntou era uma amiga, então assim, às vezes num lugar de amigo, mas como você é um psicanalista, às vezes você escapa, você acaba falando, não se colocando, aí você fica pensando, mas tô num lugar de psicanalista dela ou tô num lugar de amiga dela, mas se eu sou uma psicanalista, como que eu vou dar um conselho fora da psicanálise e que faça sentido para ela? Então, quando a gente tem contato, assim, por exemplo, com as questões dos traços, a gente pode, assim, sair um pouco desse no nosso lugar de analista na questão social e, de alguma maneira, mesmo você sendo um psicanalista, você consegue ser esse espelho. Eu não sei se vocês conseguem ser esse espelho, mas é aquele espelho da Branca de Neve, sabe? Que vai lá falar com a bruxa. E que você, de alguma maneira, você consegue ser um espelho que fala pro outro. E você sai um pouco dessa posição que a gente sabe que é uma posição de neutralidade, que o Freud deixou isso bem claro nos seus textos, que o analista ele tem que estar numa posição de neutralidade, onde ele não interfira no reflexo daquilo que a pessoa é e está se vendo nesse espelho. E quando você passa um pouco do limite disso, você já não está numa função de analista, você está numa função de psicólogo, você está numa função de terapeuta, você está em outros tipos de função. E agora, quando você trabalha com os traços e você é um psicanalista, você pode estar um pouco nessa posição do espelho, mas assim, de estar dentro do espelho, falando com a bruxa, diga quem é mais bonita do que eu, no sentido de que você pode mostrar para essa bruxa que existem outras mais bonitas e que existem outras formas mais produtivas de você lidar com aquilo que você é no seu cotidiano. Por exemplo, essa minha amiga, olhando no espelho de mim, perguntou e eu, como dentro do espelho, respondi. Se a coisa não tá andando muito bem, procura outras pessoas, às vezes transa diferentes. Veja outras possibilidades de amar para que você se autoconheça e não fique, às vezes, numa codependência presa em situações patológicas. Então, esse é um espelho que fala fora do lugar da análise. Na análise, quando o analista trave, não te diz aquilo que às vezes você está precisando fazer uma interpretação de uma escuta, como paciente nesse caso, a gente chama isso de resistência do analista. Mas a resistência do analista também, que às vezes reflete no atendimento do paciente, pode ter muito a ver com o traço psicológico que aquele paciente tem. Por exemplo, se ele tiver muitas resistências, como, por exemplo, tem um rígido a aceitar ajuda alheia. Por exemplo, se você tem um masoquismo muito alto, você segura muita bronca do mundo, o mundo praticamente solta mísseis balísticos em cima da sua casa e faz com que você exploda e você tá lá firme, forte, ainda aguentando, se chicoteando e tentando achar uma solução, porque você tá mais dentro desse perfil que te faz segurar um pouco, de realmente aceitar que a perfeição às vezes pode ser uma questão de um atendimento multidisciplinar. E às vezes, para a gente aceitar a questão do atendimento multidisciplinar, vai muito dependendo de quanto a gente foi na nossa análise, de quanto a gente se permitiu conhecer e de quanto a gente tem de conhecimento de si, da ciência em si, e de
do que aquele analista pode estar te oferecendo. Então, quando a gente fala de resistência do analista, a gente tem que ter bem em mente que a resistência, ela significa é um campo de defesa, mas também significa pro analista o quanto ele também se permitiu caminhar em terras desconhecidas e encaminhar dentro da sua própria análise. Então, às vezes, quando a gente está num processo analítico e que a coisa travou e que você não vê outra saída, você não consegue ver outras formas de tratamento, você não consegue sair do lugar. Isso tem muito a ver com a existência do analista, tem muito a ver com até onde ele se aprofundou na análise dele, e quando ele não conseguiu, se ele foi buscar uma supervisão para poder, de alguma maneira, dar significado para questões que ele não consegue nomear. Isso, gente, não é nenhum desleixo, não é nenhum descaso. Nós somos humanos. E os seres humanos, dependendo do traço que ele tem, ele vai buscar um tipo de acolhimento, ele vai buscar um tipo de atendimento. Os orais, eles adoram conversar. Os orais são os que mais gostam de fazer terapia. Vão tentar buscar, vão tentar desabafar, vão tentar fazer N questões para lidar com o emocional, mas também esse mesmo emocional pode fazer com que ele sucumba a alguma questão sentimental e fica ali no processo de repetição. E esse processo de repetição é cansativo e às vezes esgotam muito, e às vezes eles têm muito essa sensibilidade de sentir um inconsciente coletivo. E quando ele sente inconsciente coletivo, o processo transferencial às vezes pode ir para uma coisa que a gente chama na psicanálise de transferência negativa. A transferência negativa, nesse caso, é quando a gente fez de tudo, se doou e que a gente tem uma análise legal, a gente faz supervisão, a gente faz análise com um bom analista, mas aquele paciente, de alguma maneira, ou mesmo a gente, resiste negativamente e a resposta é sempre do negativo. Tem muito mais a ver com a analista, tem muito mais a ver, às vezes, com a permissão que a gente se dá, às vezes, por exemplo, para atender um masoca assim, na dor, super master, que adora humilhar as pessoas, né? Vamos colocar assim nesse sentido, assim, o masoquista na dor, o que ele faz? Ele gosta de humilhar as pessoas, ele gosta de, tipo, chamar a pessoa de nomes pejorativos, de botar a pessoa abaixo de merda, porque como eles têm a tendência de ter métodos, eles são pessoas normalmente bem-sucedidas, assim, no trabalho, porque eles aguentam muito peso nas costas. Então, eles tendem, quando ele tá na dor dele existencial, eles tendem a humilhar as pessoas, eles tendem a rebaixar as pessoas, todas as coisas que ele passou na infância, ele tende a fazer isso, reproduzir isso com o analista, reproduzir isso com a esposa, reproduzir isso com o marido, reproduzir isso na situação onde ele consiga ver que aquela outra pessoa, de alguma maneira, tá abaixo dele, ele vai chutar a canela da pessoa e vai falar que a pessoa é abaixo do cocô, da merda, do cavalo, do bandido 50 mil vezes, entendeu? Então, o que acontece com esse perfil de paciente? Esses perfis de pacientes, eles acabam fazendo com que você tenha uma noção de que a resistência do analista, né? Sempre a gente tem que ter isso em mente, né? Porque a nossa a análise do paciente vai até onde a nossa, de alguma maneira, foi bem trabalhada. Aí uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas e o Freud? Quem atendia o Freud? Então, assim, gente, Freud é Freud. É lógico que pode ter N Freuds no mundo. E que alguém vai fazer a escuta. No caso do Freud, ele tinha o Fliess lá, que ele mandava as cartinhas. Então, tinha um outro médico escutando, lendo todas as paradas que ele fazia. Então, tinha um outro médico que fazia uma interpretação dos textos do Freud e conversava com ele. Então, ele tinha, assim, uma troca. Então, querendo ou não, as questões dele, tudo bem que ele pode ter sofrido aí várias outras questões que ele tinha que tratar. O Freud, ele vem de uma influência muito shakespeariana, vem de uma influência mesmo do drama. Então, assim, ele usou muito da filosofia, tem toda uma construção de toda a cultura que ele tinha, né, tanto do processo religioso, de N coisas. Freud já falou, mas Freud não tinha alguém para escutar.
entendeu? Tinha sim, então ele fazia essas correspondências, então de alguma maneira ele escrevia e ali ele também tinha um suporte mesmo, que seja um suporte por escrita psicológico, e ele tinha trocas, porque o Fliss também te respondia as questões dele. Então, até para isso, olha, gente, também tinha um ouvido além, mesmo Freud. Então, a questão da resistência, ela esbarra muito nisso, assim, quando você, por exemplo, às vezes é legal, assim, eu já passei por analista, onde eu, tipo, chegou numa resistência dela, minha, e a gente ficou no impasse, e, tipo, eu saí fora, e depois fui procurar outra analista, e depois vi que ela era bem melhor do que o outro. Esses caminhos tortos são importantes, às vezes, para a gente poder fazer o melhor percurso. E eu acho que, assim, quando a gente, por exemplo, passa por um processo de triagem legal, que é isso que eu dou ênfase aqui, para quando eu falo dos... Por que eu quis falar, um psicanalista quis falar dos traços? Porque eu vejo isso como uma grande ferramenta, que os traços, eles servem justamente para fazer como qualquer tipo de anamnese na própria medicina, a gente faz toda uma questão de saber diagnosticar, primeiro fazer o exame físico. O exame físico, ele diz um pouco do que aquele corpo está passando. Então, quando você faz análise corporal, que você faz ali realmente a análise anatômico-corporal, que você vai ver as estruturas físicas do ser, você, através de toda essa ferramenta que eu já disponibilizei aqui no meu canal, o profissional de saúde, ou de saúde mental, mas de saúde, que eu acho que essa matéria devia ter em todas as faculdades da área da saúde, para inclusive você saber que cliente que você está lidando, né? Porque às vezes você está atendendo uma pessoa, você não faz nem ideia. Então, quando você tem uma ideia, mesmo que seja superficial, de quem é aquele seu cliente, quem é aquele seu paciente, fica muito mais fácil de você conduzir, inclusive, ele num processo de triagem para o melhor atendimento. Isso eu tô falando assim para todas as áreas. Imagina assim um obstetra que sabe que aquela paciente tem um tipo de perfil, um dermatologista sabe que aquele paciente tem um outro tipo de perfil que às vezes faz aquele processo somático que vai dar ali um problema dermatológico. Então, assim, mesmo que seja uma coisa superficial, é interessante porque essa triagem, vamos colocar assim, como uma anamnese anatômico-corporal, vai fazer com que você resista menos a esse paciente, porque se a resistência aparecer, por exemplo, a resistência do analista, que você percebe assim, esse paciente veio, ai, que saco. Ou o contrário, às vezes o paciente, ai, que saco, não gostei desse analista, entendeu? Então, às vezes acontece o quê? Que nesse processo, essa resistência tem nome, e essa resistência tem nome diretamente relacionado com o traço psicológico desse paciente, porque às vezes esse paciente não era para ser teu, esse paciente era para ser de uma outra pessoa que vai criar um vínculo, às vezes, melhor com esse cliente, vai criar um vínculo, às vezes, melhor com o tratamento. E, às vezes, o que acontece? Os pacientes desistem. Aí, os analistas vão lá procurar supervisão. Ai, por que essa minha paciente... Ai, eu tava andando assim, XY, e quando mexi com dinheiro na troca com ela, ela pirou o cabeção e saiu fora. Então, assim, tem detalhes, gente, que a resistência do analista conta quando ele sabe desse detalhe, porque sabendo desse detalhe, ele vai saber, inclusive, manejar essas questões que tem muito a ver com aquilo que a pessoa é no traço dela. E saber conduzi-la para o lugar ideal, para o analista ideal, para que o tratamento faça sentido. Porque às vezes demora tempos até você achar alguém que faça sentido. E muito que eu vejo das triagens que acontecem por aí, hoje em dia, graças a Deus, como tem atendimento online, não tem mais essa fronteira. Mas que antes, o que eu vi, assim, na minha própria análise pessoal, o que eu vi, assim, a triagem era feita por bairro, por exemplo. Naquele bairro tem 15 psicanalistas. Então, assim, um daqueles 15 psicanalistas ia ser meu analista, porque eu moro no bairro tal. Tipo, eu moro aqui na Zona Sul, em Moema, então, assim, eu vou
ser atendida por alguém aqui por 15 aqui de manhã, mas às vezes o meu analista, por exemplo, estava lá na Chácara Flora. O meu analista, que seria de verdade, que seria um analista que tem a ver com o meu traço psicológico, que tem a ver com as minhas questões e que vai arcar com o meu intelectual, que eu vou cobrar dele e com as minhas próprias questões, estaria em outro bairro. Entendeu? E a triagem antigamente era feita por esse viés sem sentido, que não importa, que mesmo o analista estivesse lá em Santo André, em outro lugar, eu teria, ou sei lá, se estivesse em Sapopemba, que estivesse em qualquer canto, ou estivesse lá em Guaianazes, em qualquer lugar, o mais importante é você ter um analista que vai arcar com as suas questões de alguma maneira, porque a análise dele já passou por isso e que ele já lidou com essas questões. Então a resistência é sempre do analista, porque às vezes você tem um paciente que não é o paciente adequado para o seu traço de caráter, para as suas próprias questões, até onde a sua análise foi. Ou vice-versa, às vezes você tem um paciente que você vai lá, você vai fazer análise desse paciente, vai fazer supervisão, o paciente te paga R$200, você vai gastar 500 fazendo supervisão para atender um cara. Aí você sai ainda perdendo dinheiro e ainda fala assim, não, eu ainda tô aprendendo. E não, e na verdade, assim, você não tá aprendendo, você tá se repreendendo no sentido de que você tinha que arcar de alguma maneira se você tivesse contato intelectual, inclusive de diagnóstico e de anamnese, quais são os seus limites e qual é a parada daquele paciente, se aquele paciente representa realmente alguma coisa que faça sentido com a sua análise pessoal, com a sua supervisão e com aquilo que você se permitiu como analista ir. E isso faz toda a diferença quando você vai atender um paciente que trava em algumas questões. Então, a resistência é sempre do analista. E se você aí passa por algum tipo de tratamento em que você sente que você para em alguma questão, ou que você percebeu que sua análise está ali morgando e que você não está fazendo nada que realmente faça você ter e partir um pouco para o enfrentamento, né? Porque o que acontece que às vezes você tá numa parte da sua análise onde você tá muito vitimizado. E se você tá muito vitimizado, isso tem a ver, sim, com questões que você tem que trabalhar nos seus traços. E que se o analista não percebeu isso, a resistência é dele também, porque ele não se permitiu a ter uma visão mais ampla disso, ou não ter a ciência de que isso acontece justamente por causa disso. Às vezes você está numa vitimização, às vezes você está num processo não só de procrastinação, mas às vezes está num processo de trava mesmo, porque você já não tem mais aquela criatividade de imaginar outras possibilidades de ação. E quando você percebe isso de alguma maneira, isso no final fica uma resistência do analista e fica uma resistência sua, e você começa a pensar assim em parar o tratamento, em procurar outra pessoa. Por quê? Tudo começa no processo de triagem. Quando você tá passando pelo processo de triagem, as triagens eram feitas daquela maneira, gente. Onde mora tal, vai para tal, né? E não deveria ser assim. Deveria ser assim. Aquele analista tem muito mais a ver com o seu traço, com suas questões psicológicas, que vai te dar suporte para que você cresça e que você enfrente, né? Porque para você poder sair dessa resistência, a lei do enfrentamento. Enquanto você não enfrentar essas questões, que são questões importantíssimas, tanto para te destravar como analista, para te destravar como paciente, é exatamente saber com quem você está lidando e até onde você foi e pode ir dentro da sua própria análise. Fica a dica: toda transferência e toda contra-transferência tem muito mais a ver com a análise do analista do que, às vezes, com a questão do próprio paciente. Fica a dica.